Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você vai estar vendo esse vídeo aqui. Vamos dar continuidade à revisão de análise de algoritmos. A gente vai dar agora uma revisão sobre somatório, que é de fundamental importância. Recapitulando o que a gente viu até agora, a gente estudou o que é um algoritmo, estudou algoritmos de ordenação, que são algoritmos iterativos. A gente provou quando o nosso algoritmo está correto, né? A gente viu a definição de entrada, instância de entrada, o que é o algoritmo, etc. E aí nesse passo é importante, né? Porque a gente prova que o nosso algoritmo é correto, só que aí vem a seguinte questionamento. Beleza, ele é correto, mas ele é eficiente? Uma outra pergunta que a gente acaba se fazendo na hora de projetar os algoritmos. E aí, essas aulas aqui, antes de entrar de fato no estudo de análise dessas eficiências, né, desses algoritmos, aí precisa revisar algumas coisas, somatórios e logaritmos, basicamente. São revisões importantes que vão dar base para a gente estudar esses algoritmos. Motivação. Antes da gente iniciar formalmente mesmo o estudo da análise de algoritmos, né, como eu tinha citado, é importante a gente revisar esses conceitos, né? Então, esses algoritmos eles são frequentemente somatórios, na verdade, são frequentemente associados a laços de repetição, um for, um while, né? Então, o tempo de execução desses algoritmos, eles podem ser modelados a partir desses somatórios, né? Que seriam basicamente a soma desses custos, né? E aí, através dessa modelagem de séries, né, somatórios, a gente consegue expor esse custo de forma matemática, né? Como eu tinha falado, somatórios e laços, eles são funcionam da mesma ideia, né? A ideia de somatório e de laço para o algoritmo é a mesma. Então a gente considera, por exemplo, um for com i igual a 1 até n. A gente pode representar esse somatório, esse, 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 esse for, né? Esse laço, como somatório também, onde cada iteração executa uma operação. E o custo total ele é representado por esse somatório aqui, né? Onde C é o custo de uma única operação. Você vê que é o mesmo formato, né? Tem I igual a 1, vai até N, e aí a gente tem um custo de, no caso, dessa operação. Executa apenas essa operação. Trazendo um exemplo mais intuitivo, suponha que a gente tem um vetor, né? E aí esse vetor ele tem quatro elementos. E aí, pegando essa mesma ideia aqui, a gente poderia ter o vetor que começa do índice igual a 1, do índice igual a 1 até 4, né? Que seria a quantidade de elementos que a gente viu. Lembrando que a gente tem um algoritmo de soma, né? Um vídeo aqui sobre o algoritmo de soma, dele, e aí vocês podem dar uma olhada mais profundamente como é que funciona, né? Então a ideia é somar todos esses elementos, né? Então, ele pega cada elemento e soma. E aí a forma que a gente representa através de somatório é essa aqui, né? A gente tem aqui o vetor e ele tem um índice associado. Então ele vai passando em cada posição e vai somando os valores, né? Porque a cada posição do vetor corresponde a uma parcela desse somatório. A forma que a gente lê os somatórios, basicamente assim, é o formato. A gente diz que o somatório de x índice i com i variando de 1 até n.
o que a gente vem fazendo aqui. Aí isso equivale basicamente às parcelas que a gente vem comentando, né? X1, X2 e assim vai, né? Xn. Definição mais matemática. Então, por exemplo, seja A1, A2, AN uma sequência finita de números reais, né? É importante que esses números a gente considere que sejam positivos, né? A gente tem esse formato dessa série. O mesmo formato que a gente acabou vendo no exemplo anterior, né? Então, assim, tem a parcela A1, A2, A3 e AN, né? É a mesma coisa. O índice indica a posição e o N deve ser um número positivo. Um exemplo numérico, né? Para ficar fixado, a gente considera essa sequência aqui, né? A1 igual a 2, A2 igual a 4 e A3 igual a 6. Então, a gente tende a entender que o somatório ele começa com I igual a 1 e vai até o tamanho desse, vamos olhar como um vetor, né? Que é o tamanho 3. Então, a gente soma cada valor e tem esse resultado aqui, né? 12. Então, esse tipo de soma, como eu comentei inicialmente, ele aparece muito em algoritmos iterativos. Séries infinitas. Séries infinitas, eles vão ser um caso bem particular na análise de algoritmos, em casos bem específicos, né? Mas eu trouxe aqui por conta dos estudos em cálculo 2 e cálculo B, né? Geralmente a gente vê essas séries infinitas. Mas no caso de algoritmos, elas especialmente vão aparecer em algoritmos probabilísticos, né? Uma análise de valor esperado, processos estocásticos, né? Eles não surgem diretamente, né, na análise padrão de algoritmos interativos ou recursivos determinísticos, né? Que aí entra os conceitos mais probabilísticos e aí foge mais da ideia determinística, né? Então, até em teoria da computação, a gente vê os modelos das máquinas de Turing determinística e não determinística. Então, isso vai impactar também na parte de análise de algoritmos, né? Mas, se eu não me engano, o Korn, no livro dele, ele aborda esses algoritmos probabilísticos, né? Então, fatalmente, a gente vai acabar vendo, né? Mais na frente. Em cálculo, a gente vê que existem alguns testes para a gente verificar a convergência ou a divergência ou a inconclusão de algumas séries, né? E aí, um dos primeiros testes é o teste da divergência, né? Então, a gente considera a seguinte definição: se o limite de n, quando n tende a infinito, dessa sequência aqui for diferente de zero, então a série diverge. Se for igual a zero, o teste é inconclusivo. A gente não consegue concluir se é divergente ou convergente. E aí ele traz um exemplo aqui, com essa série aqui, esse somatório aqui. A gente calcula o limite, aplica L'Hopital, porque a gente tem uma indeterminação. Isso aqui fica 1 sobre n ao quadrado, só que... não, 2n, né? Fica 2n. E aí, quando a gente substitui, o termo de baixo é para o infinito, e aí, nós temos um termo embaixo muito grande e em cima muito pequeno, isso tende a zero. Então, o teste não garante nada, né? Não garante nada. Vamos lá, essa série, pega essa mesma série aqui, outra série, na verdade, e aí a gente testa a divergência dela também. Aí a gente aplica L'Hopital da mesma forma, né? Aí, basicamente, isso aqui, o 5 vai sumir, o n vai ficar 1 sobre 1, basicamente, igual a 1, né? Isso aqui vai ser diferente de zero e a série diverge. Aí tem outro, existem N testes, né? Razão, comparação. Nesse caso da comparação, a gente busca avaliar, seja
AN e BN séries com termos positivos, a gente quer verificar isso aqui. Ou seja, para todo N suficientemente grande, se, um, se uma série convergir, a outra converge. Se a série não convergir, a outra não converge. É, foi basicamente isso aqui, né? Se BN converge, a N também precisa convergir, né? Converge. Aí vamos avaliar esse mesmo caso aqui, né? A gente avalia para um N muito grande. A gente avalia aqui os nossos termos aqui embaixo, né? A gente verifica que esse termo aqui, ele vai ser maior que esse termo aqui, né? Por conta desse 2 aqui. E isso aqui a gente pode separar esses dois somatórios como 1 sobre n mais 5 sobre n quadrado. E esse termo aqui é muito parecido com algo chamado de p-série, né? Que a gente vê lá em cálculo 2. E uma série converge. Já esse 1 sobre n aqui é uma série harmônica, e aí a série harmônica ela não converge, né? Por definição lá. Então, a gente conclui que para um n muito grande, essa série acaba não divergindo, né? Porque a condição inicial é se um converge, o outro converge, né? Nesse caso, a gente pode perceber que uma das séries não converge, então logo a série total ela não vai convergir. Aquele mesmo exemplo, né? P série, basicamente, termo anterior, ela converge para um P maior que 1. Como P é igual a 2 e 2 é maior que 1, a série ela converge, né? A clássica P série mesmo. Propriedades dos somatórios, né? Como os somatórios têm a propriedade de linearidade, ou seja, você pode quebrar o somatório em dois somatórios. Nesse caso, né, inicialmente ele tem a soma de AI mais BI. Posso quebrar esses dois somatórios nesses dois aqui. Essa soma nesses dois somatórios, né? Isso vale também para constância. Tem uma constante na somatória, eu posso colocar essa constante aqui para fora e realizar o somatório. A ideia é facilitar a análise desses algoritmos, né? Tipo séries de clássicos, ou tipos clássicos de séries, né? Tem a série aritmética, a série geométrica e a série harmônica. A gente acaba vendo, né, nas séries. São algumas séries que a gente vai acabar vendo durante a análise de algoritmos, né? E aí outra ferramenta que a gente vai utilizar bastante, né? Ao invés de ser os testes de convergência, etc., a gente vai utilizar a indução matemática, né? Que a gente acaba já vendo, já viu em outros vídeos, né? Que é basicamente a corretude de algoritmos, né? Onde a gente usa a indução matemática para provar a corretude desses algoritmos, né? Então, é uma técnica que prova que uma afirmação é verdadeira para todos os naturais, né? Então, a intuição aqui, se uma propriedade vale para o primeiro caso e vale para um caso qualquer, então ela vale para o próximo caso. Então, a gente pensa no efeito cascata, né? Do tipo dominó, por exemplo, né? Derruba primeiro, garante que todos vão cair, né? E aí a gente, indução em algoritmos, a gente acabou já vendo, né? A parte de corretude em variante de laço, né? Então, o caso base corresponde à inicialização lá, né? Ou seja, antes da gente avaliar dentro do laço, a gente verifica se antes da inicialização é correto. E aí a gente tem uma integração genérica, né? Que é 100%.
E aí o passo indutivo, a gente avalia a próxima interação. Isso basicamente conecta com as invariantes que a gente acabou vendo, né? É inicialização, manutenção, né? Término. E aí, caso base, né? No caso base, ele pode começar com um n igual a 1. Quando eu tenho um n igual a 1 na série, a gente tem esse resultado aqui. Ou seja, eu tenho um x mais 1 para n igual a 1. E aí a gente substitui isso nessa fórmula aqui, por essa fórmula. Eu tenho x ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos x. Aqui eu basicamente faço a produtos notáveis, né? Produtos notáveis, isso mesmo. Fatoração também. Chego nesse termo aqui. E aí a gente verifica que para esse primeiro caso, P é verdadeiro, né? Hipótese indutível, né? Então a gente assume que para o caso 1 P1 é verdade. Aí a gente agora precisa assumir que para um n igual a k, ok? Ele é verdade, né? Então a gente pega o nosso valor que a gente encontrou aqui, a nossa função, né, que a gente encontrou aqui, substitui aqui, não, com n igual a k. Aí eu fico com n k mais 1 dividido por 1 menos x. Essa aqui é a nossa hipótese de indução, certo? E aí agora provar para k mais 1. A gente pega aquele termo inicialmente que a gente viu na nossa série lá, esse lá do início, primeiro caso, né? Foi esse aqui. A gente assume para cá mais 1. E aí a gente tem aquele mesmo resultado, né? Só que aí no caso a gente separa o último termo. Aí a gente fica com o somatório aqui, esse somatório mais o k, o x de k mais 1. E aí a gente substitui pela hipótese, né? Que é a nossa hipótese, essa é a nossa hipótese aqui, né? Com a nossa hipótese, verifique que a gente ficou com o mesmo formato lá do caso base, né? Ou parecido com ele. E aí, a gente basicamente fazendo algumas manipulações algébricas, né? Colocando tudo sobre o denominador, corta aqui, soma aqui esses dois termos aqui, a gente fica com 1 menos k, ou 1 menos x de k mais 2 dividido por 1 menos x, né? Ou seja, a gente tem esse cenário aqui, e aí a gente apareceu com a iteração do k mais 1. Então, logo essa proposição ela vale para k mais 1, né? Então, ela é válida para todo n. E aí a gente conclui, basicamente, né, que a ideia do somatório são para modelar esses custos desses algoritmos e corresponde à soma de parcelas, etc. E a ideia a indução ajuda bastante a provar, né, essas fórmulas e par de corretura. Essa aqui é a base essencial para análise de complexidade. Então, o próximo vídeo vai ser uma revisão básica de logaritmos, né? No mais é isso. E uma boa semana.